faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, nações se renderão.
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto online. Que Deus possa te abençoar e ministrar profundamente o seu coração nessa noite. E nesse tempo eu quero convidar você para juntos darmos continuidade às reflexões que temos feito ao longo desse mês inerentes à família, acerca da família. E nessa noite eu quero convidar você para juntos meditarmos em um pequeno trecho da Bíblia que encontra-se no Salmo de número 127. E nós faremos a leitura do versículo 1, apenas a primeira parte. Essa será a base da nossa reflexão dessa noite. Salmo 127, versículo 1, apenas a primeira parte. Eu vou ler aqui na versão da NVI e depois vou ler na versão NVT, que é a versão que eu tenho usado ultimamente nas minhas reflexões pessoais. Salmo 127, verso 1 nos diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Na NVT vai dizer o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. E aqui eu quero trabalhar com você 3 pontos, um bom sermão batista, de um pastor batista. 3 pontos apenas a partir desse pequeno trecho para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado e sobretudo para a aplicação em nossas vidas, sobretudo no que se diz respeito à família. E o primeiro ponto que eu quero já começar destacando com você aqui é a respeito de construção. O salmista vai nos dizer que se o Senhor não constrói a casa. E aqui esse primeiro ponto acerca da construção, ele é muito importante porque a construção é um processo. Muitos que podem estar nos assistindo nessa noite trabalham ou já trabalharam na construção civil. E por mais rápido que uma obra possa vir a terminar, ela demanda um tempo. E esse tempo diz respeito a um processo a ser seguido. É preciso trabalhar nas fundações ou nos fundamentos, é preciso que haja planejamento, é preciso que haja investimento. Quanto maior o investimento feito numa construção, seja de uma casa, de um edifício ou de um ambiente comercial, o processo ou a velocidade do processo, por vezes, ela é proporcional ao investimento feito. Mas o fato é, com muito investimento, com pouco investimento, demanda tempo. Construção demanda tempo. E por que demanda tempo? Porque é um processo. E aí, então, nós começamos agora a aplicar isso nas nossas vidas, no contexto familiar,
Porque por vezes nós idealizamos a família perfeita. Nós temos e criamos nas nossas mentes a expectativa de um dia termos aqui ainda nesse tempo uma família perfeita. Termos a esposa perfeita, o esposo perfeito, os filhos perfeitos, mas o fato é que a perfeição da forma como nós convencionamos ou idealizamos, a perfeição que não tem espaço para o erro, ela é impossível de ser alcançada aqui. E aí, talvez você possa, nesse exato momento, começar a ficar desanimado. Poxa, então eu busco algo que eu não vou conseguir desfrutar aqui? Sim, na sua completude, certamente nós não desfrutaremos de famílias perfeitas aqui. Mas o fato é que nós podemos construir esta perfeição diariamente, até que haja um momento na eternidade onde nós vamos a desfrutar desta plena perfeição que só podemos encontrar ao lado de Cristo e nesse ambiente que é a eternidade. Mas o fato é que é uma construção. Por mais que nós saibamos agora que seja impossível de termos uma família perfeita aqui, o mais importante é que nós precisamos entender que nós só podemos ter aquilo que nós nos disponibilizamos a construir. É impossível colher aquilo que não se semeou. De igual modo, aquilo que se semeia é o que se colhe. A lei da semeadura, ou o princípio da semeadura, ele é muito nítido, ele é muito claro nas Sagradas Escrituras. Mas, devido ao fato de nós vivermos nessa sociedade onde tudo é para ontem, onde a informação está a um clique de distância, onde a alimentação, essa alimentação que nós falamos que é fast food, tudo é muito rápido, tudo é instantâneo. Nós queremos então que a partir de um piscar de olhos a nossa família agora não tenha mais nenhum tipo de problema, que ela não passe mais nenhum tipo de adversidade, e a Bíblia não nos apresenta isso. No último domingo nós pensamos sobre Jó e vimos o longo processo e doloroso processo que ele enfrentou juntamente com a sua família, sobretudo ali com sua esposa. Mas o fato é que nós precisamos então, ao olharmos para o que o salmista nos diz, perceber isso. Cristo, Deus nos convida a participarmos de um processo de construção. Essas palavras do salmista me lembram a palavra de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 7, onde ele vai fazer aquele paralelo do homem que edificou sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Os dois dedicaram tempo na construção, mas o fato é que não construíram sobre o mesmo fundamento. Deus é o fundamento da família. E não apenas isso. O texto então nos revela algo muito interessante. O segundo ponto da nossa reflexão nessa noite. O primeiro é a construção. Lembre-se, leva tempo, há um processo, há um fluxo a ser seguido para que nós possamos diariamente melhorar e fortalecer o contexto da família. Você certamente não é a família ou não tem a família que você gostaria de ter, mas você pode ser melhor da família que você tem ou que você é hoje. Nós precisamos ser melhores do que ontem e termos a convicção de que seremos ou que somos piores do que o amanhã, porque nós estamos justamente nesse aperfeiçoamento, nessa busca constante e diária de sermos, sobretudo, servos fiéis. Aqui é um ponto interessante, antes de nós irmos então para o segundo ponto, uma observação importante, é que antes de nós entendermos ou refletirmos sobre o nosso papel no lar, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, nós precisamos entender e executar com excelência, nos dedicarmos sobretudo ao nosso papel diante de Deus, ao nosso papel diante de Cristo, a nossas atribuições enquanto filhos, lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Porque quando nós nos dedicamos a sermos filhos de Deus, filhos obedientes a Deus, todos esses outros papéis que nós ocupamos na nossa vida, seja no nosso lar ou seja fora dele, eles serão uma consequência natural daquilo que nós fazemos e buscamos ser diante de Deus. E aí então nós vamos para o nosso segundo ponto.
Segundo ponto que julgo ser muito interessante é que, ainda que talvez você não tenha percebido, o salmista nos revela dois tipos de construtores. Ele nos apresenta aqui nessa primeira parte, na parte A do versículo 1 do Salmo 127, dois tipos de construtores. O primeiro é Deus. Se o Senhor não constrói, ou seja, Deus é um construtor. Deus não é apenas um chefe. Deus não é apenas alguém que ordena. Ele sim ordena, mas ele também executa, ele também faz, ele se relaciona com a sua criação, ele se dedica no processo da construção. E não só isso, ele constrói todo o universo no qual nós nos encontramos hoje, mas como também ele se dispõe a construir o nosso lar, a nossa casa. E o fato é, há um construtor melhor do que Jesus? Há um construtor melhor do que Deus? Certamente não. Mas, como eu disse, o segundo ponto nos apresenta dois tipos de construtores, sendo o primeiro Deus e o segundo, eu e você, nós. Nós somos também construtores. A grande questão é, que papel nós ocupamos nessa construção? Porque o que ele coloca diante de nós é que, apesar de serem dois construtores, os dois não podem coordenar a obra. Não dá para ter dois mestres de obra na direção dessa construção. É preciso que apenas um tenha um controle. E apenas um construtor, quando estiver no controle, será bem sucedido. E esse construtor, obviamente, você sabe que é Deus. Toda vez que nós tentamos, portanto, assumir o controle da construção, da edificação da nossa casa, a despeito de Deus, a despeito de quem Ele é, daquilo que Ele nos faz, daquilo que Ele nos orienta, nós nos dedicamos muito, mas nos dedicamos em direção ao fracasso. Não basta só dedicação. É interessante como nós vamos cunhando ao longo da história e das nossas vidas alguns princípios, alguns provérbios que fazem sentido, que soam até bonito, são bonitos de ouvir, mas que quando confrontados com a palavra de Deus, nós vemos que, por mais bonitos que eles possam soar, eles não expressam a verdade contida ou não compactuam com o que Deus nos revela a partir da Sagrada Escritura, a partir da Bíblia. O fato é que você certamente já ouviu ou disse a seguinte frase: o trabalho dignifica o homem. Bonito isso. É uma convocação ao trabalho, ao esforço, ao labor, mas o fato é, não há nada que eu e você possamos fazer, nem mesmo no trabalho, para dignificarmos a nós mesmos. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. Portanto, como eu, sendo um pecador, sendo alguém indigno, posso fazer algo para que eu mesmo me dignifique? Se isso fosse possível, então Deus não seria Deus e eu seria meu próprio Deus, porque eu posso redimir a mim mesmo. E a Bíblia em nenhum momento nos apresenta tal conceito. Pelo contrário, ela vai dizer que nós somos salvos pela graça e pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, o trabalho é sim importante. Um homem, um servo ou uma serva de Deus trabalha com excelência, porque a Bíblia também vai dizer que tudo que vocês fizerem aos outros, não façam como se a eles o fizessem, mas façam como se fizessem a Deus. Então, já disse isso em vários momentos, precisamos sim fazer com excelência, buscarmos ser melhores naquilo que fazemos, não para atrair sobre nós algum tipo de holofote, não para arrancar algum tipo de aplauso das pessoas que nos cercam, mas sobretudo para que elas possam ver que a razão fundamental pelo que fazemos, ou a razão por que fazemos da forma como fazemos determinado trabalho ou ocupamos determinada posição, é porque nós entendemos que somos embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus. E o fato é então que nós, com esses conceitos deturpados, a partir de uma ignorância bíblica, acabamos assumindo isso como verdade. Outro provérbio popular é: Deus ajuda quem cedo madruga. E observa, mais um provérbio que nos convida ao esforço.
mas não tem a ver com a quantidade do meu esforço, ou até mesmo a qualidade do meu esforço. Imagine o seguinte: você pode estar no carro mais confortável, andando dentro dos limites de velocidade estabelecidos, mas nada adianta você cumprir a regra, né, as determinações jurídicas vigentes no nosso país. De nada adianta você estar no melhor carro se você estiver caminhando ou seguindo na direção errada. O melhor carro, da melhor forma, com a direção incorreta, vai levar você a um resultado infeliz, vai levar você ao fracasso. A única coisa que você vai conseguir é chegar mais confortável ao insucesso. Ou, quem sabe, se você for mais apressado, você vai conseguir chegar mais depressa ao fracasso. Porque não tem a ver tão somente com esforço, não tem a ver tão somente com a forma, mas tem a ver, sobretudo, com a direção que nós seguimos. E quem nos dá essa direção? Bem, esse salmo então nos revela que nós podemos seguir duas direções. As direções que são dadas a partir de Deus, na figura do seu Filho Jesus Cristo, a partir da Bíblia, ou nós podemos seguir aquelas orientações que nós achamos sermos a melhor, que nós pensamos ser a correta. Quantas decisões, por certo, você já não tomou ou tem tomado e que você, depois de refletir, depois de ver o resultado, fala assim: por que eu fiz isso? Como é que eu cheguei aqui? São reflexões que, infelizmente, por vezes nós só fazemos após tomarmos algumas decisões. Mas o fato é que nós precisamos refletir antes. É importante que você se dedique a ser uma boa esposa. É imprescindível que você se dedique a ser um bom marido. É importantíssimo, é necessário que você busque ser um bom filho ou uma boa filha. Mas se todo esse seu esforço não vier ou não for prioritariamente uma sequência, algo que vem após a sua busca por Deus, após o seu relacionamento com Deus, eu sinto te dizer que de nada valerá. Ou melhor, como o salmista nos diz, é trabalho em vão. Você terá trabalhado inutilmente. Na NVI vai dizer isso, será inútil. Observe então, querido, que por vezes é melhor, apesar de todas as nossas fraquezas e nossas mazelas, nós nos rastejarmos na direção correta, que é a direção de Cristo, do que andarmos por vezes de maneira convicta, e em alguns momentos até mesmo arrogante, na direção errada. Deus é a direção. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que deve nos orientar. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, a forma como nós nos portamos, deve passar não tão somente pelo crivo daquilo que nós achamos, não tão somente pelo crivo do conhecimento que nós possamos ter, mas deve prioritariamente passar por aquilo que a Bíblia fala. Por vezes nós não achamos resposta para muitas perguntas porque estamos procurando as respostas nos lugares errados. Nos dedicamos a tantas coisas. Quantas pessoas hoje se dedicam à riqueza? Ou se dedicavam ao acúmulo excessivo de riqueza? Mas quantos de nós têm se esforçado de igual modo para obter a única riqueza, a maior riqueza que, como nós temos estudado aqui ao longo desse mês, acerca de Provérbios, a sabedoria? O sábio Salomão vai dizer em determinados momentos que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. E a sabedoria aqui não tem a ver com o ingressar em determinado curso. Ao fazer uma faculdade, o conhecimento ao qual ele se refere é o conhecimento de Cristo. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, um homem sábio, uma mulher sábia, é aquele que entende sim que tem um papel importantíssimo na construção bem fundamentada e alicerçada de sua família, mas faz isso tendo em Deus a direção, tendo nele a figura daquele que vai conduzir toda a construção. É ele que é a pedra angular, é ele que é o fundamento. Queridos, quando nós paramos para pensar, e às vezes nós falamos, perdeu-se ou tem se perdido alguns valores da família.
só se perde ou só se pode perder os valores da família se primeiramente nós perdermos a convicção, a comunhão acerca e a partir da palavra de Deus. Porque quando nós estamos alicerçados nessa palavra, quando nós estamos fundamentados nessa palavra, é impossível que nós venhamos a perder o conhecimento que aqui nos é transmitido, a sabedoria que aqui nos é concedida. Então o fato é, e a pergunta que eu te faço nessa noite, nesse momento é: como você tem agido nesse processo que é a construção? Você tem se esforçado, tem se dedicado, mas tudo isso a partir do que você pensa, a partir do que você acha, a partir do que você gostaria, ou você se dedica a essa construção tendo como norte, como referência, como líder a figura de Deus, tendo nele as orientações necessárias, buscando nele a referência, as instruções? É tempo de pensar. O terceiro e último ponto dessa nossa reflexão, que eu acho muito interessante, é que o texto vai dizer que se nós trabalhamos, mas não é o Senhor que edifica, não é o Senhor que constrói a casa, o nosso trabalho será inútil. E aqui eu quero destacar esse mesmo versículo, sobretudo na versão, nova versão transformadora, NVT, que ela diz o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. A ideia de vão aqui, de fato, tem a ver com a ideia de inútil, de um esforço realizado de maneira ineficaz. Mas essa palavra vão, que é usada na versão NVT, ela, e aí quando nós a usamos também dentro desse contexto de construção, ela nos permite fazer algumas outras abordagens a partir então desse texto. Porque você certamente sabe que um vão, no contexto de uma construção, é um espaço. Um vão é uma brecha. E olha que interessante, quando Deus não constrói a casa, espaços, brechas permanecem. Quando Deus constrói a casa, todos os vãos, todas as brechas ao longo do tempo, elas vão sendo tampadas, elas vão sendo preenchidas. E aí cabe então mais uma vez uma reflexão, uma aplicação para nossas vidas. Será talvez que as brechas, os vãos que possam possam existir na sua família, será que eles não são decorrência do fato de você estar tentando exercer uma liderança que não é sua? Será que eles não são resultado do seu muito esforço, porém sem sabedoria e sem orientação divina? Nós, quando tentamos, a partir do nosso esforço, a partir do nosso entendimento, construir aquilo que é perfeito, nós tendemos ao fracasso. Um ser humano imperfeito jamais conseguirá construir ou elaborar nada perfeito, porque parte do princípio de que nós apenas refletimos aquilo que nós somos. Por melhores que possamos ser, nunca seremos, não neste tempo, perfeitos na perspectiva de não cometer erros. Então, tudo que nós fazemos, existe ali um alto grau, uma alta possibilidade de que, sendo fundamentado tão somente no nosso próprio conhecimento, e a Bíblia também alerta sobre isso, né? Não te estribes no seu próprio conhecimento, mas reconhece a Deus em todos os teus caminhos, está lá em Provérbios. Quando nós agimos assim, nós ou agimos por ignorância ou agimos por arrogância. Ignorância por desconhecer a palavra, ou arrogância porque, mesmo conhecendo, nós optamos por fazer do nosso modo. Mas o fato é que quando nós deixamos e pedimos que Deus venha construir o nosso lar, que Deus venha construir a nossa casa, as brechas ao longo do tempo elas vão sendo sanadas, elas vão sendo preenchidas, porque Deus, assim como o homem, naquilo que faz reflete aquilo que ele é, Deus naquilo que ele faz, ele reflete o que ele é. Deus, portanto, sendo perfeito, quando faz algo, o faz perfeito. Quando Deus constrói algo, Ele constrói da melhor forma. E aquilo que Ele constrói, de fato, está 100% acabado. Está 100% realizado. Agora, quantas coisas nós fazemos e
Estamos sempre com a sensação de insatisfação, a sensação de que está faltando alguma coisa. Isso se dá, portanto, porque por vezes nós tendemos a fazer as coisas do nosso jeito. Então, olhando para esse versículo e trazendo isso para o nosso contexto familiar, olha quantas coisas, pelo menos 3, nós podemos tirar tão somente da primeira parte de um versículo. Precisamos então, de uma vez por todas, entender que a família é comparada, ou um lar é comparado aqui no texto, a uma casa. E isso nos revela que há um processo a ser seguido, há um tempo a ser vencido e a ser vivenciado. Não se chega aonde se quer, aonde se almeja de uma hora para outra. Nós precisamos entender isso. Existem inúmeros processos no nosso dia a dia que são rápidos, mas os processos que por vezes Deus orienta, que Ele nos convida a participar, eles demandam tempo. E esse tempo é justamente para o nosso aperfeiçoamento. Já imaginou você poder construir algo tão rápido, da maneira como você acha que é, sem fazer as devidas verificações? Da mesma forma que você poderia construir muito rápido, você rapidamente talvez teria que refazer todo o trabalho, porque lhe faltou planejamento, porque lhe faltou a reflexão, porque lhe faltou a motivação. Quando você se propõe a construir uma casa ou qualquer outro tipo, portanto, de construção na qual você possa estar envolvido, você não somente faz parte daquele processo, mas como você começa a visualizar não apenas ali o tijolo, as cintas, a laje, o cimento, mas você que está envolvido naquele processo, você visualiza aquilo pronto. Você visualiza aquilo ali no seu pleno funcionamento. E essa visão do futuro faz com que você se dedique no tempo presente. Então, querido, faça assim com sua família. Não deixe de almejar, em hipótese alguma, ser uma família melhor, ter uma família melhor. Mas faça com que isso te motive de tal forma que você, mesmo não tendo, mesmo não sendo aquilo que gostaria de ter ou ser hoje, você se dedique de tal modo que o seu esforço não seja vão, de tal modo que o seu esforço não seja inútil. E para que nós possamos nos assegurar que o nosso esforço, que a nossa dedicação não é inútil, nós precisamos então lembrar do outro contexto familiar, talvez do contexto mais importante, da relação na qual o nosso papel sempre será de filho e o papel de Deus sempre será o de pai. Se você for diante de Deus ou buscar ser um filho obediente, um filho disposto a ouvir, a ser corrigido, a ser disciplinado, todos os outros papéis, eles serão igualmente abençoados, seja como esposa, seja como marido, seja como filho. Cristo é o fundamento. A Bíblia é a planta, é a construção, a planta baixa ali, é onde cada coisa deve ser colocada, como cada componente deve ser utilizado. A Bíblia nos apresenta a medida de todas as coisas que nós precisamos para sermos e construir um lar feliz e um lar forte. E aqui eu faço uma outra observação. Não é necessário ser perfeito para se ter uma família feliz e solidificada. Não é a perfeição um requisito para isso. É a busca de Deus e da sua orientação o principal requisito para que eu e você possamos ter e ser uma família abençoada. O projeto de Deus se dá com a família. E todo aquele que se dedica a buscar, que se dedica a ouvir a voz de Deus, esse certamente terá a sua família guardada e protegida. No dia de hoje, eu fiz a minha devocional, comecei agora no livro de Josué, e quero compartilhar porque tem a ver com a nossa reflexão. Um texto que me chamou a atenção de uma perspectiva que eu nunca havia me atentado antes, sobretudo pelo fato de estar aqui preparando para os irmãos essas reflexões a respeito da família. Ao olhar para esse texto, minha mente já estava condicionada a esse pensamento que
que venho elaborando acerca de temas relacionados à família. E na minha reflexão de hoje, na minha devocional de hoje, eu estava lendo ali o livro de Josué. E em dado momento, é nos apresentada a figura da personagem Raabe. E como você sabe, ela é uma meretriz, uma prostituta. E o fato é que ela, apesar de todo o seu histórico de vida, apesar da sua má fama na sociedade na qual ela se encontrava, ela agora se dedica a cuidar das coisas de Deus, porque o que a move é, sim, o reconhecimento do poder de Deus, mas, segunda coisa, a preocupação com a sua família. Uma mulher como essa, certamente, e sobretudo a partir do nosso olhar, está longe de ser alguém perfeito. Mas ainda assim, ela é abençoada, e não somente ela, toda a sua família. E olha que contradição, que paradoxo interessante. Uma mulher que talvez fosse responsável na sua época pela deturpação e destruição de tantas outras famílias, apesar de tudo isso, ela entendia a importância da família, tanto que ela expressa essa sua preocupação quando abriga ali os espias enviados por Josué. Então, querido, agora olha que interessante. Quando você, portanto, se dedica na direção correta, independe do seu histórico até aqui. O importante é o que será feito daqui para frente. E, em hipótese alguma, eu estou falando de que as consequências do que foi feito serão amenizadas ou serão evitadas. Lembre-se, aquilo que você planta, você colhe. Mas o fato é, o importante é o que faremos daqui em diante. Aquela mulher, portanto, ela se dispôs a permitir que Deus construísse, porque ela reconheceu o seu poder e porque ela se preocupou com a sua família. Se você se preocupa com a sua família, você não deve só se preocupar com a questão da conta corrente, você não deve se preocupar tão somente em pôr a refeição à mesa, você deve se preocupar prioritariamente em fazer com que Deus seja reverenciado, que Deus venha a ser temido, que Deus venha a ser o centro da sua família. A família é algo que é trabalhado do Gênesis ao Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus para Abraão. Olha, o bom obreiro é aquele que administra bem a sua própria família. Conselho dado por Paulo a Timóteo. Observe, tudo acontece a partir do contexto familiar. O nosso sucesso não é medido, portanto, por aqueles que nos conhecem da porta da nossa casa para fora. O verdadeiro sucesso de um servo ou de uma serva de Deus se dá pela forma como aqueles que convivem com ele da porta para dentro, o veem e o enxergam. De nada valerá um sucesso externo se ele não vier acompanhado de um sucesso eterno, de um sucesso interno. De nada valerá ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder aqueles que são seus, e perder aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Ainda é tempo. Deus nos convida, portanto, a participarmos de uma construção, mas também nos pede para que nós venhamos deixar que Ele seja o principal, que Ele venha ditar e orientar e conduzir todo esse processo. Você está disposto a trabalhar? Você está disposto a se esforçar na direção correta, da maneira correta? Então, aceite esse convite que a Bíblia te apresenta. E aí, nenhum trabalho será vão, nenhum trabalho será inútil, nenhum trabalho será incompleto. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua Palavra, pela riqueza da Tua Palavra, Deus. Que nós possamos sempre nos voltar para ela. Entender, Deus, que é a partir dela e para ela que nós devemos sempre caminhar, sempre nessa direção.
vamos ao mundo a partir da Tua Palavra e voltamos a Tua Palavra a partir daquilo que o mundo nos apresenta. Deus, quantos de nós tem feito um esforço, Deus, hercúleo, um esforço louvável, mas na direção errada, ignorando a Tua Palavra. Senhor, nós não queremos que o nosso trabalho seja vão, e nem queremos que o nosso trabalho deixe vãos, deixe brechas, Deus, sobretudo no que diz respeito à nossa família. Por isso, Deus, nessa noite nós te pedimos, cuide de nós, cuida, Deus, de cada lar, cuida de cada marido que nos assiste, cuida de cada esposa, cuida de cada filho, de cada filha. Deus, ser com as famílias, sobretudo nesse tempo, Deus, onde muitas delas têm padecido, têm sofrido e têm lutado. Ser conosco, Pai. Queremos sim ser sal e luz no mundo, mas entendemos que precisamos primeiramente ser sal e luz em nossas casas. Muito obrigado por tudo. Ser conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e, como sempre digo, nós estaremos aqui ao longo dessa semana trazendo uma palavra para edificar a sua vida e a vida da sua família. E lembre-se, vai passar. Deus te abençoe.